irmãos pelo aplicativo na internet, aos irmãos do louvor na laje nos ouvindo, muito bom dia e a paz do Senhor Jesus. E vamos à palavra do Senhor desta segunda-feira, 4 de janeiro desse novo ano de 2021. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 14. Aleluia. Vamos ler aqui versículo 22 a seguir, que diz assim, 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, eu vou ficar só até aqui nesta palavra. Amados irmãos, queridos ouvintes, Jesus vai com seus discípulos e ordena que eles entrem no barco. Quando Jesus nos dá uma ordem, é para nós obedecermos a ordem do Senhor. E Jesus deu ordem aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, os discípulos provavelmente não esperavam que Jesus ia dar essa ordem para eles. Os discípulos provavelmente não esperavam que Jesus ia deixar eles no barco e mandar eles passar para o outro lado, enquanto ele ficava do lado de cá despedindo a multidão. Nem tudo que Deus manda eu e você fazer, ou nem toda a situação que eu e você está passando, a gente entende logo. A gente precisa obedecer. A gente precisa continuar caminhando. A gente precisa continuar marchando. A gente precisa continuar buscando a face dele, meu irmão. Independente se você vai achar essa carga pesada, esse fardo pesado ou não, obedeça quando ele mandar entrar no barco e prosseguir, porque ele está no controle. Jesus não está no controle só quando você sente que está tudo no controle, não. Às vezes nosso sentimento, nossas emoções, sente o contrário. Sente e vê que está tudo fora do lugar. Sente a fúria do vento, as ondas batendo no barquinho da nossa vida e nos perguntamos: Senhor, por que isso? Quando deveríamos perguntar: Senhor, para que o Senhor está permitindo isso? Que lição o Senhor quer me ensinar? Que lição o Senhor quer que eu aprenda durante essa navegação agitada que eu estou passando? E Jesus dá ordem e eles vão. E no navegar, no meio daquelas ondas que eles estavam navegando, de repente, versículo 24,
O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco sai da beira, do raso, e vai para o meio do mar. Por quê? Porque o vento estava empurrando o barco para o meio do mar. Na verdade, eles tinham que passar para outra margem, mas o vento estava empurrando o barco para o outro lado, para o meio do mar, para ficar a ermo. Você está entendendo? Jesus disse: vocês vão para outra banda, que é o outro lado do lago. Mas quando eles entraram no barco para obedecer a voz do Senhor, isso acontece sempre. Quando você quer obedecer a Deus, você encontra obstáculo. Deus prova você e prova a mim. Deus prova a mim e prova você. Aí eles estão indo para outra margem, mas o vento está soprando eles para o meio. Porque o vento, diz a Bíblia aqui, que era contrário. Quantas coisas contrárias contra a sua vida. Quantas coisas contrárias contra a minha vida, mas não prevalece, irmão. Não adianta. Aliás, a Bíblia diz que quem cava uma cova cairá nela própria. Se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? Se Deus abriu, quem pode fechar, meu querido? Ai daquele que se levantar. Deus é fiel. Nessa caminhada, obedeça a Jesus, mesmo que o vento seja contrário, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Porque no final você vai ver sempre milagres e maravilhas. Sabe o que aconteceu? Eles continuaram. Estava difícil. Navegação estava difícil. Estava difícil. E no versículo 25 diz que a quarta vigília da noite, quem aparece? Jesus, andando por cima das águas. Eu não quero entrar na mensagem que Pedro também vai andar, eu só quero entrar até aqui para você entender. Jesus não precisava do barquinho deles. Jesus não precisava de utensílio humano, e nem precisa. Jesus vai com o seu poder, com o seu poder de fazer o sobrenatural acontecer. Deus não precisa de uma ajudinha, nem de uma muleta que eu dou para ele. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Quando Jesus aparece andando por cima das ondas do mar. Quer dizer, por cima dos problemas, pisando nos problemas, por cima das ondas, por cima do mar, mostrando para nós que ele sempre está acima, que quando você está com ele, você sempre vence, que ele sempre está acima e te coloca também acima do problema, para você pisar serpentes e escorpiões e fazer a obra de Deus. Versículo 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Está vendo? Eles estão sozinhos no barco sem Jesus. E quando Jesus aparece, eles gritam de medo. Por quê? Para eles, Jesus ia vir num barco, ia vir remando, né? Ia vir com um barco e uma vela, remando e tal. Jesus aparece andando no meio da tempestade. Jesus aparece andando por cima das águas. E eles ficam com medo. Quem é esse? Quem é esse ser misterioso, maravilhoso, que vem até nossa direção, andando por cima das águas? Eles pensaram que era um fantasma. Às vezes a pessoa cria coisas que nem existem na sua cabeça. Fantasma não existe. O que existe são demônios que vêm perturbar as pessoas. Mas às vezes a pessoa cria algo que não existe. Ela, em vez de enxergar a glória de Jesus, enxerga um fantasma. Nessa luta que você está passando, enxergue a glória de Deus, irmãos. Não enxergue só o problema, não. Enxergue a solução. Veja aqui, ó.
Jesus, verso 27, porém lhes falou dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, imediatamente, quando Jesus diz isso, eles vão entender que era o Senhor da glória. E eles vão se encorajar, principalmente Pedro, a andar também por cima das águas. E Jesus depois vai acalmar a tempestade e vai entrar no barco deles. Tá vendo? É só um momento. Calma, vai passar. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Que Deus abençoe a todos através desta palavra, em nome do Senhor Jesus.